Gente, hoje é meu aniversário de casamento e a gente tá aqui fazendo vídeo pra vocês. O presente é pra vocês. Oi, pessoal. Hoje eu vim apresentar um vídeo. No momento tô acompanhada aqui. Então, o vídeo que eu vou apresentar hoje é a primeira bandeja com a tesoura. É importante apresentar a tesoura para a criança desde novinha, para ela criando habilidades, né, desenvolvendo. A nossa filha a gente apresentou para ela, ela tinha, não lembro bem, mas eu acho que era 1 ano e 8 meses. Eu lembro que era um pouco antes dela completar 2 anos, uns 2, 3 meses antes dela completar 3 anos. Ela pedia muito, mas a gente não encontrava. A gente até chegou a dar uma tesoura, mas ela não se adaptou, porque não encaixava na mãozinha dela, ela não conseguia, e aí ela ficava triste. Então a gente procurou muito e a gente encontrou uma tesoura que eu vou mostrar no vídeo, um modelo pequenininho que encaixou na mãozinha dela e que fez toda a diferença. Então eu vou mostrar as técnicas de como ir apresentando essa tesoura, não chegar e dar um papel grandão para a criança cortar. É tudo nesse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Esse daqui é o primeiro modelo que eu gosto de apresentar de bandeja de recorte. É muito importante ver o tamanho da mão da criança para a escolha da tesoura. Essa daqui foi a primeira tesoura que a gente apresentou para nossa filha. Foi a menor tesoura que a gente achou sem ponta, tesoura infantil. Ela é da marca Mundial, bem boa. O corte dela era bom. E o tamanho do dedinho encaixava certinho. Hoje ela tem 7 anos, mas a primeira vez que ela usou essa tesoura aqui, ela tinha... Faltava um pouco pra ela fazer, acho que faltavam uns 3 meses pra ela fazer 2 anos. Ela tinha muita vontade de cortar, ela via a gente trabalhando com artesanato e pedia muito. Então a gente foi em busca de uma tesoura que fosse adequada ao tamanho da mãozinha dela. E essa ela deu super bem, se deu super bem, assim, ó. Esse tamanho de tesoura e esse modelo. Claro que na medida que a criança vai crescendo, a gente vai mudando esse tamanho de tesoura. Ó, hoje, ó, por exemplo, ó, ela tem 7 anos, essa tesoura aqui já tá bem velhinha. E ela, ó, os dedos já não encaixam mais, antes encaixava 3 dedos, ó. Hoje ela usa pra brincar de cortar fita, massinha, que são coisas que desgasta a tesoura, né? Então, e hoje ela tem uma tesoura maior. Até se ela quiser buscar a tesoura maior dela pra mostrar, também pode. Um potinho qualquer. Esse daqui eu peguei, é uma metade de coco, ó. Ela mostrou o tamanho. Olha a diferença de tamanho, ó. São 2 tesouras infantis, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Opa, sim. Então isso é bem importante, ver o tamanho da mão da criança e a tesoura, porque isso vai ajudar muito no desenvolvimento. E uma tesoura com um bom corte, né, gente? Eu me lembro, quando eu era criança, tinha uma tesoura que até a partezinha aqui era quadradinha. Nossa, aquilo mordia o papel, mas era o que tinha na minha época, né? E hoje em dia as tesouras, não adianta porque a criança não querer dar uma tesoura com um bom corte. Isso não vai ajudar no desenvolvimento da criança. Então assim, ó, um potinho qualquer, pode ser um potinho de plástico, desses de cozinha mesmo. Eu aqui peguei gosto de pegar coisas naturais, é bem legal trabalhar isso. A bandeja quando é natural também é legal, mas não vai fazer diferença no trabalho da criança. O potinho, e primeiro o que a gente dá? Tirinhas de papel. Para criança que ainda não sabe cortar, não adianta querer dar uma folha inteira de uma revista, que isso vai dificultar ela e vai desestimular, desanimar. Então assim, ó, eu não tenho papel colorido, pode ser tirinha de revista, tirinha desses papéis que a gente ganha na rua, não agora na época do corona, né? Mas tirinhas desses papéis de folheto, de mercado, panfleto, mas sempre tirinhas finas. Por quê? Porque a criança, quando ela começa a recortar, ela não tem a noção de ir cortando, cortando, cortando. Ela precisa fazer um corte só e já cortar, para ela se sentir animada. Então a gente ensina, ó, que ela vai cortando e ela vai colocando esses papeizinhos cortados dentro do potinho, ó. Então ela vai cortando, no começo ela vai cortar uns maiores, uns menores, e aí ela vai aprendendo esse primeiro corte. O primeiro que ela tem que aprender é o movimento de abrir e fechar a tesoura, que é o mais difícil para ela, né?
Depois que ela já cortou essas tirinhas de papéis aleatório e vai juntando. Isso que ela vai cortando, a gente vai guardando, ó. Por exemplo, esses papeizinhos picados, a gente pode dar para a criança colar na folha depois. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a bandeja da colagem, mas é importante guardar. Claro que se no dia que a criança cortou já quiser dar uma cola, um papel para ela colar, também pode. Mas também pode depois ir guardando isso e fazendo uma outra bandeja, que é a bandeja da colagem. Um outro exemplo de coisa legal para se cortar é canudinho. Esse daqui é um canudo de papel, ele é mais durinho, então é para criança que já tem uma força na mão. Mas aqueles canudinhos de plástico, ele também é mais molinho, é mais fininho, né? Mas esse daqui também, ó, ele corta super bem com essa tesoura, ó. E também ele serve tanto para colagem, olha só, a criança tá treinando o recorte. Ele vai servir para fazer um trabalho de colagem, colar em cima de uma linha, né, lado a lado. E também depois ele pode servir para um trabalho com agulha, uma agulha sem ponta, com uma linha, a criança ir colocando os canudinhos, fazer colar, pulseira, fica bem legal também. Então, o mesmo trabalho, ele pode ser usado mais de uma vez, a gente vai guardando, né? E uma terceira opção, que aí quando a criança já desenvolveu muito bem esse corte, são tiras de papel na bandeja com desenhos alinhados um do lado do outro. Ó, nesse caso aqui, ó, são desenhos de borboletas, ó, borboletas diferentes. Então, qual que é o desafio? A criança ela já aprendeu a cortar. O desafio aqui é a criança começar a aprender a cortar na linha. Olha só que legal. Ó, a criança vem, ela já é mais larguinha do que a primeira tira de papel e ela, ó, começa a cortar na linha, olha só. E essas figuras aqui a gente encontra na internet bem fácil, pronto, esses materiais de recorte aqui, né? Eu não sou nenhuma entendida de inglês, bem pelo contrário, mas eu pesquiso como cutting, eu pesquisei como cutting butterfly, porque eu precisava de borboletas, nem sei se é cutting que se fala. Cutting butterfly. Mas já apareceu na hora lá essas figuras para cortar. E tem de vários temas, de meio de transporte, de animais, de letras, tudo assim alinhados um do ladinho do outro, para a criança ir separando. E a gente guarda esse material aqui. Guarda que esse é o material da bandeja de recorte. Essa bandeja, lembrando, eu não tenho uma bandeja dessa, pode ser qualquer bandeja, gente, da cozinha, um potinho, pode ser até uma tampa de sapato. Uma tampa de caixa de sapato também dá. E tampa de caixa de sapato a gente consegue, na sapataria eles dão um monte de caixa, né? O importante é que seja um material apresentável, que fique à disposição da criança, ensine a criança a guardar dentro do potinho as figuras dele, deixe lá à disposição e, importante, sempre que for um material com tesoura, por mais que seja uma tesoura sem ponta, o adulto tem que estar sempre presente. Para não ter perigo da criança cortar o cabelo, se machucar, porque essas tesourinhas, né, se a criança cortar uma pelezinha assim, vai cortar, vai doer. Mas assim, ó, não deixem de apresentar a tesoura para a criança. Porque ele é muito novo, vai se cortar, vai se machucar. Fique do lado, apresente. Vocês não têm noção da importância que é de apresentar a tesoura para uma criança desde pequena. Vou dizer para vocês assim, ó, que a gente apresentou antes dos 2 anos de idade, a nossa filha tinha interesse. Hoje ela tem 7 anos, ela tem muita habilidade com a tesoura, ela tem muita facilidade de fazer os desenhos dela, o projeto dela e recortar. E às vezes eu recebo aluno que tem 7, 8 anos e os pais nunca deram uma tesoura. A criança tem que aprender todo o processo. Desenvolve muito a musculatura da mão, vai ajudar na hora de escrever. É uma atividade muito importante e simples, né, gente? Basta ter uma tesoura e qualquer papel em casa que vai conseguir fazer essa bandeja aqui, ó. Preparem um cantinho da bandeja do recorte que vai valer a pena. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Não deixe de apresentar a tesoura para sua criança, mesmo que ela ainda seja novinha, fique do lado, isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Eu vou aproveitar que eu fiz esse vídeo que é para criança menor e vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui do lado para você estar vendo. Uma que usa o canudinho, que pode ser usado canudinho, e a outra trabalha com pinça. São
dois vídeos bem legais que eu vou deixar como sugestão aqui.